Ô, Léo, quietinho, filho. Bom dia. Tá me ouvindo? Sim, Bom dia. bom dia. Vamos. Opa, bom Opa, bom dia. dia, tá tudo bem? Tudo bem? Beleza. Deixa eu ajeitar aqui a câmera aqui, tá? Deixa eu já por. Beleza. Fala, Ângelo. Fala, pastor. Tudo bem, meu Bem? irmão? Saudade de vocês, cara. A de todos também. Esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, né? Deixa eu já dar É. início, dar início na sala. Ei. Um negócio aqui. Bom, vamos. Já vou projetar aqui já o PowerPoint da aula de hoje. O nosso tema de hoje, então, vai ser o cuidado mútuo. Não tá sem som. Não tá saindo? Vocês estão me ouvindo Vai aí? ser agora. Desligou? Deixa eu ver aqui. Bom, espero que estejam todos me ouvindo. Nós vamos hoje falar sobre o cuidado mútuo. Deixa eu só mudar aqui o negócio aqui. Vamos ver aqui. Beleza. Bom, falaremos hoje sobre o cuidado mútuo. Antes de nós iniciarmos, vamos fazer uma oração. Vou pedir para o pastor nos dirigir uma oração. Pastor, você pode iniciar com uma oração para a gente? Senhor Deus, nós te louvamos porque estamos na tua presença para estudarmos juntos a tua palavra. Abençoe a vida do nosso irmão presbítero Rodrigo, para que ele seja fiel à tua palavra a todos os momentos dessa aula. E aqueles que vão ouvir, que possam prestar atenção e serem edificados com esta aula. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, para nós iniciarmos nossa aula, deixa eu ver aqui. Como eu já falei, o nosso tema de hoje é cuidado mútuo. E falando um pouco sobre esse tema, eu quero ter como texto base o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, os versículos 4 até versículo 8. A gente sabe que o, o- esse tema aqui de 1 Coríntios 13, ele é um tema que fala muito sobre o amor. Ele vem explicar ali para a igreja de Coríntios, Paulo explica para a igreja de Coríntios o que é o amor. E aqui, então, eu vou fazer a leitura desse texto. Deixa eu só mudar aqui ó, uma coisa aqui. Beleza. Bom, eu faria a leitura aqui desse texto, que se encontra projetada para vocês aí. Então, o texto de 1 Coríntios 13, dos versículos 4 a 8, que é o nosso texto base, ele vai dizer assim: O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará. Irmãos, quando nós falamos de amor, nós temos que entender que no cristianismo, o amor ele é essencialmente a resposta, é aquilo que a revelação do Criador para nós. Ele se revelou como um Deus amoroso. E Deus é um ser triuno, nós sabemos que ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo.
E ele é um ser triuno que ama de tal maneira a humanidade essa que era uma humanidade incrédula, caída em pecado, mas ele amou de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para que viesse até nós e morresse por nós. E também, não somente isso, não somente deu o seu filho, mas também, não somente o filho deu a sua vida, mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele age no coração de cada cristão, para poder aplicar esse amor de Deus por cada um de nós. Ou seja, para salvar pecadores da sua condição miserável, de caídos, de mortos espiritualmente, da miséria que nós estávamos, uma miséria que nós podemos dizer que era uma miséria inimaginável, e ele nos leva então para uma glória que também é uma glória inimaginável. É algo que nós jamais poderíamos imaginar. Na nossa condição de homens, nós não conseguíamos imaginar a miséria que nós estávamos, até nós encontrarmos, até Cristo nos encontrar. E agora também nós não conseguimos imaginar a glória, é uma glória inimaginável que ele nos leva. Então, a crença que nós temos na realidade desse amor divino e a sujeição a esse amor divino deve gerar em nós, criaturas, o quê? Um amor a Deus, mas não só um amor a Deus, mas também amor ao nosso próximo. Então, reconhecer esse amor, saber desse amor, deve gerar em nós, criaturas de Deus, esse amor a Deus e o amor ao próximo. Olha só o que diz Jesus Cristo lá em Mateus, no capítulo 22, dos versículos 35 a 40, o Senhor Jesus Cristo nos diz assim: E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, olha só que esse amor de Deus deve ser como resposta para nós. O amor ao nosso próximo, como diz aqui os dois grandes mandamentos, o resumo dos grandes mandamentos. O amor a Deus e o amor ao nosso próximo. Então, se nós podemos dizer que há um selo, quando você olha um selo de qualidade em algum produto, você fala: não, esse produto é bom porque tem esse selo, por exemplo, um selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, quando ele certifica que algo é bom, você pode falar: não, pode comprar porque eu sei que vai funcionar. E se nós temos um selo também, um selo da vida cristã, nós podemos dizer que é o amor cristão. Então nós temos que ter esse selo em nossa vida. Nós temos que ter esse selo do amor cristão. E se nós falarmos um pouco sobre a medida desse nosso amor por Deus, então nós podemos dizer que como que nós podemos mensurar? Qual que é a medida que nós podemos ter desse nosso amor por Deus? E João, no seu evangelho, ele nos diz um pouco como que nós podemos medir esse nosso amor por Deus. E ele fala que essa medida, o que é? Qual que é o resultado? É uma obediência sincera e completa ao Senhor. Em 1 João 5,13 ele diz assim: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, se há uma medida do nosso amor para com Deus, uma dessas medidas, se ele é mensurável, é essa medida, que nós guardemos os seus mandamentos. E Jesus Cristo também, no Evangelho de João, ele vai nos dar uma ideia de como que nós podemos mensurar o nosso amor por Deus. Lá em João 14, os versículos 15, 21 e 23, ele diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu-lhe Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então veja bem, se tem uma medida nossa, então, como nós podemos medir o nosso amor para com Deus, é exatamente guardar o mandamento. É uma obediência completa aos mandamentos do Senhor. Então essa é a primeira faceta ali daqueles dois grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua vontade deve amar o Senhor. E a segunda parte, então, que é amar o nosso próximo. Também há na palavra de Deus uma medida de como nós podemos ver mensurar se nós amamos o nosso próximo. E pode dizer assim que são alguns testes que nós podemos fazer para falar assim: não, realmente eu amo o meu próximo. E um dos testes é dar a nossa vida pelo próximo. Olha só o que diz o próprio apóstolo João, que falou de guardar o grande mandamento.
Ele também fala de amar ao nosso próximo. Em 1 João 3,16 ele diz: Nisto conheceremos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Parece forte isso, parece muito grandioso, mas realmente é essa a ideia que ele está nos dando aqui de o amor ao próximo, dar a vida, esquecer de nós mesmos, esquecer a nossa próxima vida para podermos servir ao nosso próximo. Então, se há como mensurar o nosso amor a Deus, é guardando os seus mandamentos. E mensurar o nosso amor ao próximo, para guardarmos os dois grandes mandamentos que Jesus nos diz, é quando nós entregamos, vivemos a ponto de entregar a nossa vida ao nosso próximo. Mas não só o evangelista João ele nos diz, mas também no seu evangelho, palavras de Jesus Cristo, ele nos diz também um pouco de como pode ser medido esse nosso amor para com o próximo. E lá ele diz assim: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então Jesus usa ele mesmo como padrão de amor. Ninguém tem maior amor do que este, de entregar a vida pelo seu irmão. E esse amor sacrificial, esse amor que Cristo nos apresenta aqui, ele envolve nós nos doarmos até mesmo ao limite do bem-estar do próximo. O nosso limite ao bem-estar do nosso próximo. É essa a ideia do amor cristão. É essa a ideia do amor, de nós cumprirmos aquela segunda parte dos dois grandes mandamentos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se tem uma história na Bíblia que deixa muito claro o que é o amor ao próximo, nós podemos dizer que o nosso modelo de amor ao próximo é a história do samaritano. Nós conhecemos essa história como a história do bom samaritano, né? Ensinam essa história como a história do bom samaritano, mas lá fala só a história do samaritano. E o samaritano, ele, apesar de aquele homem que estava ali ser um judeu, e talvez ele pudesse falar, não, esse é um judeu, e nós sabemos historicamente que eles tinham esse problema entre judeus e samaritanos. Aí aqui na imagem aqui ilustra que alguns homens dando as costas para esse judeu, passando, já deu por morto, não tem o que fazer, vou orar por ele. Mas o samaritano o que ele faz? Ele para, ele ajuda, ele hospeda aquele judeu, ele trata daquele homem. Então, nós vemos que ele permanece junto com aquele homem ali, ele tem amor àquele próximo. Ele não conhecia, não sabia quem era, até por ser judeu, podia ser alguém para ele desprezar. Mas ele vai e ajuda aquele próximo. Então nós podemos dizer que o amor, ele é caracterizado naquele texto que nós lemos, nosso texto base de 1 Coríntios 13, de 4 a 8, porque o amor ele se demonstra pela sua total falta de egoísmo. Não há egoísmo no amor. Não tem como você ver uma pessoa que fala que ama realmente o seu próximo, mas tudo que ele faz ele pensa nele mesmo. E nós vemos que muitas vezes acontece isso, para poder compensar alguma coisa para a própria pessoa, ela faz o bem ao próximo. Então o amor não é assim. O amor ele é totalmente, ele tem uma falta de egoísmo no amor. O amor também, ele vai buscar o bem do próximo. Ele não vai buscar o bem dele mesmo. E a verdadeira medida desse amor, esse amor que a palavra de Deus nos descreve, é o quanto ele se dá para esse fim, é o quanto ele se dá por esse amor. Então essa é a verdadeira medida do amor cristão. Resumindo aqui, nós podemos dizer que o amor verdadeiro, o amor cristão, ele é um princípio de ação e não um princípio de emoção. Não é eu chorar porque eu amo, eu choro tanto por aquela pessoa, ou eu faço tanto por ela, eu tenho aqui acessível à minha mão poder ajudá-la com alimento, com uma veste, com algo, mas eu não faço por quê? Porque eu estou orando por ela, estou chorando por ela. Então nós vemos que o amor é muito mais, assim como o samaritano, que é uma ilustração do que é o amor ao próximo, o amor é muito mais com relação à ação do que à emoção. E também, o amor nós podemos dizer assim que ele tem como propósito de honrar e beneficiar a outra parte. Não a nós mesmos, não o nosso interesse, não aquilo que nós queremos, mas honrar e beneficiar a outra parte. E também, nós vemos também que é uma questão de dar coisas para as pessoas, não por interesse pessoal, não por algo que possa nos beneficiar, mas realmente por compaixão da sua necessidade. Compaixão da sua necessidade, como nessa ilustração do bom samaritano, quer nós sintamos afeição por essa pessoa ou não. Porque com certeza um samaritano já estava no sangue dele não sentir afeição por um judeu. Mas ele reconheceu aquele homem como um próximo, como alguém que deveria e necessitava ser ajudado. E
é por esse amor, é por seu amor aos outros. Então, o amor dos discípulos de Jesus é por esse amor que nós devemos ser reconhecidos. Pelo amor ao próximo, pelo amor ao nosso irmão, por amor àqueles a qual nos rodeiam. E olha só o que diz o próprio Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 13, os versículos 34 e 35, com relação ao amor ao que nós devemos ter ao próximo, ele diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão de todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, você quer ser reconhecido como um discípulo de Cristo? Ame o seu próximo, ajude o seu próximo, tenha compaixão do seu próximo, que é exatamente o título do nosso estudo hoje aqui, esse cuidado mútuo. Nós devemos ajudar uns aos outros. Então, tendo essa definição do amor cristão em vista, que é o que eu queria definir aqui, o que é o amor cristão? O amor sobre a ótica de como nós amamos a Deus e sobre a ótica de como nós amamos ao nosso próximo. Então, nós podemos dizer que, tendo isso em vista, o que nós precisamos fazer? Nós devemos estimularmos uns aos outros para esse desejo do cuidado mútuo. Devemos estimular esse desejo desse cuidado uns para com os outros. E Paulo nos exorta a isso. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, essa ideia de servidão uns para com os outros não é a ideia de uma servidão como o mundo mostra a servidão, mas é a ideia da servidão de nós amarmos uns aos os outros. Bom, tendo isso em vista, tendo essa definição do que é o amor cristão em vista, o que eu gostaria de fazer agora com os irmãos é definir essa ideia do amor cristão, como ele pode se mostrar nas doutrinas que nós cremos, na doutrina que nós pregamos, que são as doutrinas da graça, e como que nós podemos aplicar esse amor cristão, esse cuidado mútuo nas doutrinas da graça, doutrinas, como eu falei aqui, doutrinas que nós pregamos, que nós ensinamos, e como também nós podemos olhar para esse cuidado mútuo nas doutrinas da igreja, ou seja, as doutrinas que nós vivemos dia a dia ali na igreja. E a primeira coisa que eu queria enfatizar com os irmãos então nesta manhã é sobre as doutrinas da graça como um estímulo para o cuidado mútuo. Então, as doutrinas da graça, como eu já falei, que as doutrinas que nós pregamos, as doutrinas que nós defendemos, as doutrinas que nós amamos, as doutrinas da maravilhosa graça, como que nós podemos aplicar essas doutrinas como estímulo para o cuidado mútuo? Irmãos, eu quero definir bem rápido aqui, porque quando nós falamos de doutrinas da graça, essas doutrinas, essas verdades, elas se referem àquelas verdades bíblicas que demonstram o fato de nós sermos salvos não por alguma coisa que nós fizemos, não por algum mérito que nós temos, não por boas obras, mas nós sermos salvos pela graça de Deus. E a palavra graça deixa bem claro que graça é algo que vem de graça, não depende de nós. Então, as doutrinas da maravilhosa graça que nós defendemos, ou seja, a salvação livre de Deus, a livre escolha de Deus por nós que somos pecadores, como que essas doutrinas, elas podem servir de estímulo para nós, para este cuidado mútuo. E essa graça pela qual nós somos salvos, a graça de Deus pela qual nós somos salvos, nós podemos dizer que é uma graça que não tem como nós mensurarmos, ela é imensurável, essa graça, nas suas proporções, no seu alcance, essa graça é imensurável. Então, eu quero enfatizar essas doutrinas que nós temos, algumas delas, não todas, mas algumas dessas doutrinas da graça que nós temos aprendido na igreja, que os irmãos novos aprenderam na sala de catecúmenos, que nós temos aprendido nas aulas de escola dominical na nossa igreja, aplicar essas maravilhosas doutrinas da graça para esse estímulo do cuidado mútuo, desse cuidado uns para com os outros. E a primeira doutrina que eu queria compartilhar com os irmãos, que nos estimula para nós cuidarmos uns dos outros, é a doutrina da eleição. Doutrina essa que, infelizmente, assusta muitos daqueles que se dizem cristãos. É uma doutrina que, infelizmente, ela é pouco ou até mesmo raramente explicada, debatida, falada nas igrejas. E quando eu falo pouco, tem algumas igrejas que, infelizmente, até mesmo nunca
essa doutrina ela é falada porque ele tem essa doutrina como se não fosse bíblica. E está na palavra de Deus. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, logo no início da sua carta aos Efésios, ele nos fala dessa doutrina. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 4, quando Paulo está escrevendo para aquela igreja, na introdução da sua carta, ele falando de Cristo Jesus, ele diz, assim como nos escolheu, ou seja, há uma eleição, há uma eleição soberana de Deus, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E aí em amor nos predestinou, e continua ali o texto ali, mas eu deixei só o versículo 4, porque para poder enfatizar exatamente essa ideia de ele nos escolheu, há uma eleição da parte de Deus. Se ele nos escolheu, há realmente esta eleição. E o ensino prático dessa doutrina, o ensino prático dessa palavra que Paulo diz, dizendo que ele nos escolheu, o ensino prático é que essa eleição ela tem uma finalidade. E a finalidade está no próprio texto que nós lemos, o próprio versículo 4. Ou seja, a finalidade da eleição é para que nós venhamos a ser santos. Então, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Então, essa é a finalidade última da eleição, para que nós sejamos santos, para que nós glorifiquemos o nome do Senhor. Ou seja, tudo para Ele, por meio dele e para Ele. Para Ele são todas as coisas. Então, esse é o propósito da eleição. Não para vivermos uma vida da maneira como nós quisermos. Eu costumo dizer muito isso aí, enfatizar que nós somos salvos para a santidade e não para a libertinagem. E isso tem que ficar muito claro em nossa mente. Então, a doutrina da eleição, ela nos mostra que nós somos salvos. É uma certeza que nós temos. E é claro, como evidência, como eu já falei aqui, a santificação. Mas a eleição nos dá essa certeza de que nós somos salvos. Isso por causa da iniciativa e do chamamento de Deus, não por causa de nós. Não porque teve um momento que foi, agora eu quero aceitar a Jesus. Não, Ele nos aceitou, Ele nos chamou. E por trás dessa tão preciosa doutrina da eleição, não tem como nós não chegarmos num denominador comum que é o amor do Pai. Por trás de toda essa maravilhosa doutrina, por trás de todas as doutrinas da graça que nós pregamos, que nós ensinamos, por trás de tudo isso está o amor do Pai. Então essa é a finalidade principal, a nossa santificação, e por trás dessa doutrina está o amor do Pai. E a pergunta é, então, qual deve ser a nossa resposta ao grande amor de Deus, ao seu grande amor que Ele demonstrou ao seu povo? E próprio Jesus Cristo, o apóstolo João, na sua epístola, ele nos diz lá em 1 João 4,11, ele diz assim, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Então, se Deus nos amou de tal maneira de nos eleger antes da fundação do mundo, sendo que nós éramos pecadores, homens miseráveis. Então, se nós somos amados assim por Deus, de tal maneira, uma maneira soberana, o que nós devemos fazer? O apóstolo João nos diz, devemos nós também amar uns aos outros. E por que eu estou enfatizando isso? Porque o cuidado mútuo, nós cuidarmos uns dos outros, o cuidado mútuo pelo qual nós demonstramos a nossa gratidão, o cuidado mútuo é uma maneira pela qual nós demonstramos a nossa gratidão pela eleição incondicional de Deus. Então, se nós quisermos demonstrar essa gratidão pela eleição, porque nós somos eleitos de Deus, porque nós somos escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, uma das maneiras de nós demonstrarmos gratidão, porque nós não jamais podemos fazer algo para merecer essa eleição, para merecer a salvação, mas nós podemos fazer de tudo para mostrar a nossa gratidão por essa eleição. E uma maneira é o cuidado mútuo. Quando eu cuido do meu irmão, quando eu me preocupo com o meu irmão, quando eu choro junto com ele, quando eu me alegro junto com ele. Então, uma das maneiras de nós demonstrarmos o cuidado mútuo, olhando para as doutrinas da graça, é através da doutrina da eleição, reconhecemos que somos eleitos e sermos gratos cuidando uns dos outros. Então, essa é a primeira doutrina que eu queria enfatizar. E uma segunda doutrina que eu queria enfatizar é a doutrina da regeneração. Também uma outra doutrina que nós ensinamos, que nós pregamos ali na igreja, que é a doutrina da regeneração, ou seja, o novo nascimento. Eu coloquei essa fotinha aí no slide aí de um coração tirando o zíper ali, porque a Bíblia, lá em Ezequiel, nos dá exatamente essa ideia de Deus nos tirar um coração de pedra, e é o que está sendo tirado aí, e nos dá um coração de carne, um coração sensível à dor do próximo, um coração sensível para as coisas espirituais. Então, essa é a ideia da regeneração. E o apóstolo Paulo, em Efésios também, ele vai nos falar sobre essa regeneração, sobre essa nova vida que nós temos. Em Efésios 2, 1 e 2, ele diz assim,
ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo nos dá aqui uma descrição dessa poderosa, maravilhosa, soberana graça de Deus. Ou seja, ele vos deu vida, foi ele que nos deu vida, foi ele que nos tirou do estado de morte espiritual e nos passou para o estado de vida espiritual. Então, foi ele quem fez isso. Foi ele que, assim como a fotinho, tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. E quando eu leio este versículo que diz que ele nos deu vida, eu fico imaginando que muitas pessoas hoje creem que eles mesmos podem dar vida a eles mesmos. E sempre vem uma ilustração na minha cabeça, é uma ilustração que eu ouvia talvez há muito tempo atrás, não lembro quando foi, mas de um pastor que disse que, imagina você chegando num velório, e você chega do lado do caixão e você fala para aquele defunto, levanta, tenha ânimo, sai daí, vamos fazer, você tem muita coisa para viver ainda, você tem muita coisa para fazer ainda. Qual que vai ser a resposta daquele defunto? Ele não tem vida. Ele está ali morto. Ele não tem como responder ao estímulo externo que você está dando. Porque nós não somos capazes de ressuscitar alguém. Então nós vemos que o morto, ele realmente a resposta dele vai ser sempre essa. Vai ficar parado. Vai ficar ali parado, não vai ter, vai falar um sim, um não vai se movimentar. Por quê? Porque ele está morto. Esse cadáver não vai levantar. Espiritualmente falando, essa era a nossa condição. Mortos espiritual. Então nós, como mortos espiritual, por mais que viesse alguém e falasse, vai, tenha ânimo, aceite a Jesus você por sua própria força, por sua própria coragem, nós jamais faríamos isso. Se não fosse uma força muito maior do que a nossa, se não fosse o próprio poder de Deus vir e nos dar vida, nós jamais responderíamos positivamente a essa grande salvação. Nós jamais responderíamos positivamente ao desejo de ter uma nova vida. O morto está lá e não está desejando ter uma nova vida. Talvez se vier, a pessoa morreu, vem alguém externo com aquele choque, alguma coisa, ele não está fazendo nada, ele não está pedindo socorro, me dá a vida que eu estou morto. Não, o morto ele não tem estímulo algum, não tem resposta alguma. Precisa vir alguém de fora, o próprio Deus, para nos dar vida. Então o que se exigia para que nós tivéssemos vida e vida em abundância é que exigia-se de uma criação sobrenatural, de algo vindo de fora, uma ressurreição espiritual, e isso por meio de um novo nascimento. Então, nós passamos, como diz o texto, da morte para a vida. Ou seja, nós nascemos de novo. Olha só o que diz Jesus Cristo lá em João, no capítulo 5 e o versículo 24. O Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E como Paulo deixou muito claro, nós passamos da morte para a vida, por uma ação sobrenatural. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus agiu em nosso coração e aí então nós estamos agora em Cristo Jesus. Essa graça de Deus, uma das facetas das doutrinas da graça que é a regeneração, essa graça de Deus nos livrou da morte espiritual e da morte eterna. E a pergunta para nós é, como que nós podemos mostrar gratidão por tão grande bênção vinda da parte de Deus? Como nós podemos mostrar gratidão por essa tão grande graça? E se nós compreendermos essa faceta da regeneração, essa faceta da tão maravilhosa graça de Deus, envolvida nessa obra da regeneração, certamente a maneira como nós corresponderemos a essa tão grande bênção é entregando-nos a Deus ao seu serviço, é servindo ao Senhor e também ao cuidado mútuo. Então, a nossa resposta por essa tão grande bênção da regeneração é nos entregarmos ao serviço do Senhor, é nos entregarmos a esse cuidado mútuo, cuidarmos uns dos outros. Porque todos nós estávamos mortos e hoje recebemos vida. E aqueles a quem Deus amou, Ele deu vida. E esses é quem devam amar também, porque Deus deu vida para cada um de nós. Então, uma segunda doutrina da graça que nos estimula para podermos ter esse cuidado mútuo é a doutrina da regeneração. Uma terceira e penúltima doutrina da graça, que eu queria trabalhar com os irmãos aqui hoje também, é a doutrina da adoção. Paulo, ele deixa muito claro também essa doutrina, nós lemos Efésios 1:4, mas logo no próximo versículo, no versículo 5, Paulo ele vai deixar bem claro essa doutrina da adoção.
E como eu falei, que o texto continua, ele fala assim: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, segundo a graça de Deus, hoje nós somos feitos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então, aquilo que Cristo ele conquistou, aquilo tudo que Cristo conquistou na cruz, nós herdamos. E um herdeiro, ele não faz nada para poder merecer. Quem conquistou por ele foi alguém que veio antes, que trabalhou antes. Ele só herdou aquilo, e foi isso que aconteceu conosco. Cristo, ele conquistou por nós, ele conquistou para nós, e hoje nós somos cordeiros com Cristo. E Paulo, no seu escrito lá de Romanos, no capítulo 8, versículo 17, ele vai dizer sobre essa filiação quando ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E também o apóstolo João, na primeira epístola que ele escreve, 1 João 3:1, ele diz assim: vede que grande amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Então, este é a evidência do grande amor de Deus, a nossa eleição. Nós somos eleitos de Deus, a nossa adoção. Nós somos adotados na família de Deus. Nós que éramos filhos bastardos, que não tínhamos um pai espiritual, nós éramos filhos da ira de Deus, e agora nós somos filhos de Deus. E como diz o apóstolo Paulo e como diz o apóstolo João, nós somos adotados na família de Deus. Nós somos feitos filhos agora de Deus. E todos nós experimentamos um pouco do que é o amor paternal, do que é o amor filial aqui no nosso mundo. Eu tenho certeza que esse amor que nós temos pelos nossos filhos, o amor que os filhos têm pelos pais, pela sua mãe, pelo seu pai, nós já experimentamos um pouco do que é este amor entre família. E esse cuidado mútuo é uma prática óbvia quando nós descobrimos essa verdade de que nós fazemos parte de uma mesma família. Então, não é só mais agora, a nosso amor não se estende somente mais ao meu filho, à minha esposa, à minha mãe, ao meu pai, mas eu faço parte da família de Deus. Eu sou filho de Deus, assim como você é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Então, esse amor mútuo, esse cuidado mútuo deve ser agora evidenciado em nossa vida, porque nós fazemos parte da mesma família. Assim como eu cuido do Léo, como eu cuido da Letícia, nós também temos que cuidar um dos outros, porque todos nós fazemos parte agora da mesma família. Deve haver esse amor de uns para com os outros. Isso por quê? Porque nós temos um pai em comum. O próprio Deus nos adotou na sua família e ele é o nosso pai em comum. Então não faz nenhum sentido se nós confessarmos todas as doutrinas da graça, essas doutrinas que eu disse até aqui, a doutrina da eleição, a doutrina da regeneração, a doutrina da adoção agora. Não faz sentido nós professarmos todas elas, mas na prática nós não evidenciamos esse cuidado mútuo que eu estou tentando trabalhar com os irmãos até aqui. Não faria sentido e não faz sentido. Então nós precisamos evidenciar as doutrinas da graça que nós cremos e professamos através de ação, através do cuidado mútuo. Mas agora eu quero dar um alerta. Como eu já falei aqui, que pode ser que nós não estejamos evidenciando e pode ser que tenha muitas pessoas que tenham zelo pela doutrina da graça. Pode ser que tenha muitas pessoas que possuem um entendimento bíblico do que é a doutrina da graça, que consiga explicar muito melhor do que eu e o pastor, ou os presbíteros, os irmãos que estudam, conseguem explicar muito melhor cada uma dessas doutrinas. Mas se nós conseguimos explicar, conhecemos muito essas doutrinas, mas se nós não praticamos, não vale nada. Assim como já deixou muito claro o apóstolo João, de nada valeria se nós não demonstrássemos esse conhecimento na prática. Então, o conhecimento técnico, o conhecimento teórico, filosófico de todas essas doutrinas não vale de nada se nós não colocarmos em prática toda essa doutrina. E como nós colocamos em prática, uma das facetas de colocar em prática que eu estou tratando aqui hoje é exatamente este cuidado mútuo. E uma última ideia da doutrina da graça, antes de nós entrarmos nas doutrinas da igreja, uma última ideia das doutrinas da graça que eu queria trabalhar é com relação à esperança. Faz parte da doutrina da graça. A esperança que nós temos, a esperança do porvir. A esperança ela faz parte da doutrina da graça porque tudo aquilo que eu falei, a concretização da nossa eleição, a concretização, resumindo aqui, da nossa salvação, ela vai se dar no futuro.
E nós temos essa esperança, nós temos essa certeza. Então, ela faz parte da doutrina da graça por quê? Porque nós sabemos que essa será a concretização de tudo aquilo que nós ansiamos, de tudo aquilo que nós esperamos da parte de Deus. E Paulo, quando ele ora ali para os Efésios, ainda no capítulo 1 ainda, ele vai orar exatamente lembrando dessa esperança. Ele está orando ali pela igreja de Éfeso e no versículo 18, capítulo 1, ele diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, olha só, ele ora aqui para a igreja de Éfeso para que Deus ilumine os olhos deles, ilumine o coração deles, para que eles possam saber qual que é a esperança do chamamento deles. E qual que é a esperança do nosso chamamento? É a certeza de que um dia nós estaremos com Cristo Jesus. É a certeza de que tudo aquilo que Ele conquistou por nós desfrutaremos na eternidade. Apesar das lutas que nós passamos aqui, das dificuldades, possa muitas vezes parecer que não por causa das nossas circunstâncias, mas como diz um cântico, nós não olhamos as circunstâncias, nós olhamos o amor de Deus. Então eu não olho as circunstâncias, mas eu olho para o amor de Deus. E o apóstolo Pedro, ele também fez algumas afirmações com relação à esperança que nós temos. E uma das afirmações que ele faz se encontra lá em 1 Pedro 3, capítulo 1, versículos 3 a 4, onde ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então o apóstolo Pedro aqui está dizendo que a nossa regeneração, aquilo que nós vimos em primeiro lugar aqui nas doutrinas da graça, o segundo, a primeira foi a eleição, a segunda a regeneração, a segunda doutrina que nós trabalhamos aqui, que é a nossa regeneração, ou seja, a nova vida que nós temos, é para uma viva esperança. E é interessante que ele vai comparar aqui com as esperanças que nós temos aqui neste mundo. O versículo 4 ele fala que a nossa herança é uma herança incorruptível. E aqui, por mais que você receba a maior das heranças, todo o dinheiro que você puder imaginar você receber, mas é corruptível. O ladrão pode levar, a traça pode comer, pode acontecer várias coisas com aquela herança que você receber que não vem da parte de Deus. Mas essa herança que nós recebemos, essa esperança que nós temos, é para uma herança incorruptível, uma herança sem mácula, sem mancha, é uma herança imarcessível, está reservada para nós nos céus. Então, a nossa fé e o nosso amor, eles são fortalecidos pela esperança. Se há uma maneira de nós fortalecermos a nossa fé, fortalecemos o nosso amor, e aproveitando aqui o título da nossa aula de escola dominical de hoje, que é o cuidado mútuo, se nós quisermos fortalecer o nosso cuidado mútuo, o cuidado de uns para com os outros, olhe para a esperança que Deus deixou na sua palavra, a esperança que Ele deixou firmada no seu coração pela obra do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa fé e o nosso amor, eles são fortalecidos pelo conhecimento dessa esperança. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Colossos, lá em Colossenses 1, 3 a 5, ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Então olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele fala da fé que aqueles irmãos de Colossos tinham em Cristo Jesus, e ele fala do amor que eles tinham de uns para com os outros. Amor desse que era um resultado da esperança que estava reservada, que estava preservada para eles nos céus. Então nós temos essa esperança, nós temos essa fé, ela tem que também ser demonstrada no cuidado mútuo. Ela tem que ser demonstrada, como diz o apóstolo Paulo aqui neste versículo, pelo amor que nós temos para com todos os santos. E também, quando Paulo escreve a Tito, falando sobre a esperança também que nós temos, ele diz, logo na sua apresentação, quando Paulo está se apresentando ali para aqueles que leriam aquela carta, ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então o Deus, que não pode mentir, ele prometeu para nós, antes dos tempos eternos, para que nós tivéssemos essa viva esperança. E isso promove a fé daqueles que são eleitos de Deus. Mais uma vez aqui uma doutrina que nós já trabalhamos, que é a eleição. Então, para promover a fé
que é dos eleitos de Deus, nós olhamos para essa esperança e nós cuidamos uns dos outros. Irmãos, já que todos nós então compartilhamos dessa mesma esperança, já que todos nós compartilhamos dessa certeza de que nós estaremos com Cristo Jesus, de que nós temos uma herança no céu reservada para cada um de nós, isso deve trazer como resultado uma demonstração do cuidado que nós temos para com nossos irmãos e para com as nossas irmãs. Isso deve ser algo natural para nós, porque nós temos a esperança. E até porque, visto que nós temos um tesouro tão grande, tão vasto no futuro, não tem nada que possa nos trazer tão grande dano com coisas materiais ou com tempo que nós vamos reservar para cuidar dos nossos irmãos neste mundo presente. Então nós temos que realmente dedicar a nossa vida. Nós temos que praticar todas essas doutrinas que eu trouxe para os irmãos aqui hoje. A prática dela, ela vai trazer como resultado o cuidado mútuo. Quando eu olho para a palavra de Deus e entendo que eu sou um eleito de Deus, eu entendo que Deus me tirou aquele meu coração de pedra e me deu um coração de carne, uma nova vida. Quando eu entendo que agora eu sou adotado na família de Deus, eu que era um bastardo, eu que não pertencia à família de Deus, agora sou adotado na família de Deus. E por último, como nós vimos aqui, nós temos essa esperança, a esperança do porvir. E quando eu olho para todas essas coisas, o que eu tenho que trazer como resposta é o cuidado mútuo. Não pensar nas coisas deste mundo, as coisas que perecem, mas pensar realmente no bem do meu próximo, pensar no bem do meu irmão e ter este cuidado uns para com os outros. Então a primeira coisa que eu queria trabalhar com os irmãos do cuidado mútuo é exatamente essa ideia das doutrinas da graça. Mas como eu falei, eu também queria trabalhar um pouco com relação às doutrinas da igreja. Porque as doutrinas da igreja também, ela nos mostra como nós devemos ter esse cuidado mútuo uns para com os outros. A natureza da igreja, a natureza por sua própria igreja, nós sabemos que ela é constituída pelo corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. E também a ideia de corpo, só de nós termos essa ideia orgânica, e o corpo nós sabemos que aqueles que têm filhos novos aí, como o Ângelo, o pessoal que está tudo com criança, sabe que o filho vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, e nós também somos assim, nós vamos envelhecendo, então nós somos orgânicos. A igreja ela é retratada a todo momento também como corpo de Cristo, e como corpo de Cristo nós somos um corpo orgânico, nós somos membros orgânicos ali do corpo de Cristo. Então, essa ideia de orgânico, de ser um corpo orgânico, ressalta essa necessidade do cuidado mútuo. E olha o que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 4, os versículos 15 e 16, ele diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado... Deixa meu computador, acho que... Não sei se os irmãos estão me ouvindo ainda, acho que estão, né? Bom, acho que os irmãos estão me ouvindo ainda, que pra mim deu uma travada em tudo aqui agora. Estão ouvindo ainda? Estamos ouvindo sim, Rodrigo. Estamos ouvindo sim, tá tranquilo. Então beleza, então vamos continuar aqui então. Então, em Efésios, aqui no capítulo 4, versículos 15 e 16, ele diz assim: mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então Paulo ele deixa bem claro aqui que essa ideia da necessidade desse cuidado mútuo, porque nós somos um corpo de Cristo. E ele fala que nós devemos crescer em tudo, ou seja, crescer essa ideia de ser orgânico, de nós precisarmos crescer em tudo como? Em Cristo, que é o cabeça da igreja. Então o que nós entendemos é que cada membro do corpo ele deriva sua vida da cabeça do corpo. E como diz o texto de Efésios 4, 15 e 16 que nós lemos, ele fala que Cristo ele é o cabeça do corpo. Então cada membro ele deriva sua vida da cabeça do corpo que é Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo lá em Colossenses 2, e o verso 19 ele diz assim: e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede
de Deus. Esse versículo, ele foi comentado por um homem chamado John Owen, que foi um puritano, e quando ele leu esse versículo de Colossenses 2,19, aqui falando sobre que nós não devemos reter a cabeça, da qual todo o corpo suprido, ele faz o seguinte comentário, esse teólogo puritano, pastor John Owen, que viveu no século 17 entre os puritanos, ele faz o seguinte comentário com relação a este versículo. Ele diz assim: este é o fundamento de toda a unidade evangélica entre os crentes. E esse homem ele escreveu muito sobre a igreja, sobre a ideia do crescimento orgânico da igreja, essa ideia que eu estou falando aqui, e ele apontou para o fato que devia ser muito claro para nós que todas as igrejas que são evangélicas, que professam verdadeiramente a Cristo no mundo, elas são uma só. É a ideia daquilo que nós falamos da igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela que se reúne lá na Quinta Igreja, na Igreja Unida de Suzano, e a igreja invisível é aquela que todos os santos pertencem. Então, quer dizer que na igreja visível não quer dizer que todos ali que estão ali são salvos, mas todos os salvos fazem parte da igreja invisível, né? Então, ele fala que todos nós somos um, por quê? Porque nós procedemos da mesma cabeça. E sendo assim, sendo que todos nós derivamos da mesma cabeça, então todos nós derivamos a nossa vida presente, a nossa vida atual hoje, de Cristo Jesus. E nós somos parte de um mesmo corpo, e onde nesse corpo o cabeça ele é Cristo Jesus. E reconhecer essa verdade nos traz algumas implicações práticas para a nossa vida como igreja. A primeira é que a unidade e o amor cristão, eles não se entendem somente sendo como na igreja local, somente como sendo na Quinta Igreja Presbiteriana do Brasil, de Suzano. Não, mas a todas as igrejas que são genuinamente evangélicas. Então essa é a nossa unidade, com todos aqueles que são verdadeiramente cristãos. E o cuidado mútuo, então ele não vai se estender somente para nós ali da Quinta Igreja, mas ele vai se estender também para todos aqueles que são verdadeiros cristãos e que também são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Olha só o que diz Paulo lá em Efésios, os versículos do capítulo 4, versículo 4 a 6, e lá ele nos diz assim: há somente um corpo e um espírito. Então ele já deixa muito claro aqui logo no início desse versículo que há somente um corpo e um espírito. Como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então olha só que Paulo deixa muito claro aqui essa ideia realmente da unidade. Nós somos um. Por mais que nós estejamos longe dos nossos irmãos que estão lá no Japão, que estão do outro lado do mundo, mas nós somos um com eles. Porque nós pertencemos ao mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça desse corpo. Então essa é a primeira ideia que nós enxergamos aqui, que nós, cada membro do corpo de Cristo, ele deriva da sua cabeça, que é Cristo Jesus. Mas também, uma outra ideia que nós vemos também é que cada membro ele é vital para o corpo de Cristo. E olha só o que Paulo diz lá em Efésios 4,16, falando sobre, usando essa analogia do corpo para poder falar da igreja, ele diz assim: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então olha que interessante, né? Por mais que nós olharmos para o nosso corpo, falamos assim, por mais que aquele membro que mais parece insignificante, ele tem muita importância. E aqui eu me lembro que quando eu dei aula para os catecúmenos, acho que já algumas vezes que eu dei aula que falei sobre essa ideia de nós fazermos parte do corpo, o dedo mindinho do pé talvez é uma coisa que você nem lembra que ele existe. Mas eu me lembro uma vez que eu estava na casa, eu era solteiro ainda, eu tinha deixado algo na panela e eu esqueci lá, fui assistir televisão, quando começou a queimar eu fui sair correndo para poder desligar o fogo, eu dei uma topada no dedo mindinho do pé, um órgão, um membro insignificante do meu corpo, que eu até esqueço que ele existe, mas quando eu bati ele, meu corpo todo se jogou no chão de dor. Eu fiquei desesperado de dor naquele momento. Você vê, um órgão, um membro insignificante do corpo, mas que faz toda a diferença quando ele é afetado. E isso eu estou dizendo para poder mostrar realmente essa ideia de que cada membro ele é vital para o corpo. E isso no corpo de Cristo, se um membro sofre, e por mais que aos olhos de muitas pessoas pode parecer um membro insignificante, não existe membro insignificante aos olhos de Cristo Jesus. Aos olhos da palavra de Deus não existe membro insignificante dentro da igreja.
E talvez alguns podem até chegar a pensar que aquele irmão que aparentemente não faz nada na igreja, que fica ali parado, não tem tanta importância. Mas o que a Escritura nos ensina é totalmente o contrário. Todos nós somos importantes na obra de Cristo Jesus. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 12, os versos 12, ou desculpa, capítulo 12, versículo 18 a 22, e lá ele diz assim: Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então Paulo ele começa aqui nesses versículos 18 dizendo que foi Deus quem dispôs cada um da maneira como ele quis. E é interessante que ele vai usando a analogia que muitos que é mão, quer ser pé, alguns que são cabeça, quer ser olho, e cada um às vezes quer ter uma função diferente dentro do corpo, mas foi Deus que dispôs cada um para fazer o seu papel dentro do corpo de Cristo. E também no final ele diz assim que, no versículo 22, que todos os membros, por mais que pareçam ser fracos, algumas versões dizem que por mais que pareçam ser insignificantes, eles são necessários. São necessários para o corpo de Cristo. Então cada parte do corpo é preciosa. Cada membro do corpo de Cristo é precioso aos olhos do nosso Deus. E esse ensinamento da Escritura também, ele reforça essa absoluta necessidade que nós temos do cuidado mútuo. Com certeza, no dia que eu topei o meu dedo mindinho do pé lá, que eu saí rolando no chão lá, eu lembro que foi uma das poucas vezes que eu peguei um afastamento na empresa, eu fiquei uma semana afastado por causa do dedo mindinho, eu não conseguia colocar a bota no pé. Então, olha só, eu tive que tirar um tempo para poder cuidar do dedo. Algo que pra mim eu até esqueci que ele existia, mas eu tive que tirar um tempo para poder cuidar dele, tive que ficar em casa, em repouso, deixar ele lá paradinho. Eu não me lembro na época se trincou o dedo, não me lembro disso, mas eu lembro que ficou bem roxo o dedo, mas eu tive que tirar um tempo para cuidar dele. Olha a importância de um membro, por mais que pareça insignificante, ou como diz o apóstolo Paulo nessa versão, a nossa versão que nós usamos, por mais que pareça fraco, ele é importante para o corpo de Cristo. E nós precisamos cuidar dos membros do corpo de Cristo, porque cada membro é importante. Se um membro sofre, todo o corpo sofre. Se um membro mais fraco sofre, todo o restante do corpo ele também sofre. Então, essa doutrina da igreja é importante para nós entendermos o quão é importante esse cuidado mútuo. Nós somos membros do corpo de Cristo, onde Cristo ele é a cabeça. E uma terceira característica também do corpo é que cada membro ele precisa crescer em amor. Essa ideia de nós sermos orgânicos, então nós temos que entender que todos nós precisamos crescer, não só em amor, mas crescer em conhecimento, da graça, mas como nós estamos falando do cuidado mútuo aqui, tem mais a ver com essa ideia do cuidado mútuo, então todos nós precisamos crescer em amor. E olha só o que Paulo diz em Efésios 4,16, nós já lemos esse texto, mas eu não sei se aí no computador de vocês conseguem ver o que está em negrito, é o que eu quero enfatizar aqui desse versículo. Ele diz assim, ó, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, olha só, o que Paulo diz aqui é que todo o corpo, quando ele está bem ajustado, quando ele está consolidado, isso pelo auxílio de cada junta, de cada parte do corpo, e quando ele está bem ajustadinho, ele vai crescer, ele vai efetuar o seu próprio aumento, e lá no final ele diz em amor. Então nós precisamos crescer, nós precisamos nos ajustar como igreja para que nós possamos crescer em amor. Cada membro deve crescer em amor pelos outros membros, porque todos nós somos necessários, todos nós somos importantes no corpo de Cristo. E mais uma vez, lembrando aquilo que Jesus Cristo nos disse, nós já lemos esse texto, mas eu quero ler novamente para poder enfatizar essa ideia do amor. Jesus Cristo lá em João, o evangelista João registrando as palavras de Jesus Cristo, ele diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então nós devemos amar aos outros com o amor de Cristo Jesus. Essa é a nossa função como corpo de Cristo, amar os outros com o amor de Cristo Jesus. E a pergunta que nós devemos responder para nós mesmos, então, será que há algum cristão, que é um cristão verdadeiro, mas que você odeia?
Alguém que talvez, por causa de ter um jeito um pouco mais provocador, uma maneira como você não olha pra ele, eu não fui muito com a cara desse irmão aí. Ou talvez até mesmo aquele irmão que é cristão verdadeiro, mas talvez seja um pouco mais irritante na sua maneira de lidar com as situações, com as pessoas, da maneira como você acha que deveria ser tratado, ele trata diferente. Será que tem algum desses irmãos o qual você, eu vou usar uma palavra forte aqui, é você odeia? E não odeia no sentido de você deixar bem declarado que você odeia, mas no sentido de você querer estar longe dele. Se ele necessitar de alguma coisa, você fala, não, não conta comigo não. Não conta que esse aí eu vou ajudar o outro lá que é mais bacana, mas esse aí eu não ajudo não. Será que tem algum irmão que você, que é seu irmão em Cristo e que você tem tratado assim? Porque como eu já disse, às vezes o irmão pode ter um caráter diferente do nosso, uma índole diferente da nossa com relação ao tratar as coisas. Mas se ele é verdadeiramente cristão, nós precisamos entender que ele faz parte do corpo de Cristo. E isso é importante, meus irmãos, ressaltar porque o apóstolo João, ele nos dá algumas advertências quanto se nós agirmos diferente desse tratamento. Lá na sua primeira epístola, 1 João no capítulo 2, versículo 11, o apóstolo João deixa muito claro que aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que coisa urgente que ele nos diz aqui. Algo sério. Aqueles, porém, que odeiam aos seus irmãos, esses andam nas trevas. Então, essa é uma advertência séria, mas também ele nos dá uma outra advertência que se nós odiarmos os nossos irmãos, nós não temos vida em nós mesmos, nós não temos a vida eterna. 1 João 3,15 ele diz assim, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É forte essa palavra, mas é o que ele diz. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. E isso deve nos estimular muito ao cuidado mútuo, ao cuidado de um para com os outros, porque aquele que não cuida do seu irmão, aquele que não ama o seu irmão, ou seja, aquele que odeia o seu irmão, João compara ele com um assassino, e dizendo que o assassino ele não tem vida permanente, vida eterna permanente em si. E uma coisa muito grave também, que João vai nos advertir. Se nós não amamos os nossos irmãos, se nós odiamos os nossos irmãos, por mais que nós venhamos a dizer que nós amamos a Deus, por mais que você venha se declarar, chorar na presença de Deus, falar que você ama tanto a Deus, se você não ama o seu irmão, você está mentindo para você mesmo. E olha só o que diz o apóstolo João em 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então se você odeia o seu irmão, a quem você pode ver, a quem você pode ajudar, a quem você pode praticar o cuidado mútuo, e se você odeia ele, mas diz que ama a Deus, você está mentindo para você mesmo. Nós estaremos mentindo para nós mesmos se nós fizermos isso. E como eu disse no começo da aula, como eu disse aqui na introdução, o amor não é uma questão de palavras. O amor não é uma questão de você dizer, eu te amo. O amor é uma questão de atos, é uma questão de atitude, é uma questão de ação. Então, se nós amamos, nós agimos. Se nós amamos, nós nos importamos. E se nós amamos nossos irmãos, se nós amamos as nossas irmãs, então nós seremos práticos em dar de nós mesmos e nós não seremos seletivos. Eu não vou dar somente para aqueles a minha atenção, o meu cuidado, algo que alguém precisa porque eu amo aquela pessoa, porque eu vejo alguma coisa especial naquela pessoa. Nós não seremos seletivos. Mas assim como eu dei o exemplo do samaritano, ele olhou para um judeu, que era um inimigo do seu povo, que era um inimigo da sua raça, e ele foi e ajudou aquele judeu. O samaritano ajudou. Então, quando nós amamos verdadeiramente, nós não somos seletivos. E tem uma advertência também que Tiago faz na sua carta, com relação a essa seleção. E aqui olhando para a igreja, que é o que nós estamos tratando aqui, as doutrinas da igreja. E lá ele diz assim, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e também entrar algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugares de honra, e disseres ao pobre, tu, fica aqui, fica ali de pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos?
Então olha só como é grave realmente essa ideia de nós fazermos acepção de pessoas, acepção de quem nós iremos ajudar, de quem nós iremos entregar o nosso cuidado. E por último, irmãos, eu queria trazer essa ideia ainda pensando de cada um como membro do corpo de Cristo, a ideia de que cada membro tem obras para realizar. Eu e você temos obras para realizar no corpo de Cristo. Olha o que Paulo diz em Efésios 4,16, novamente o texto que nós já lemos aqui, mas enfatizando outras partes agora, ele diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que Paulo quer dizer aqui, segundo a justa cooperação de cada parte, é que cada um tem uma função. Cada membro tem alguma obra, cada membro tem algo para realizar dentro do corpo de Cristo. O ruim é quando nós achamos que todos nós temos que subir no púlpito e pregar. O ruim é quando nós achamos que todos nós temos que, de repente, sermos diáconos, todos nós temos que ser presbíteros, todos nós temos que entender que cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. É lógico que todos nós temos que pregar o Evangelho. Como eu já dei uma aula aqui, acho que foi na última vez que eu dei aula, que eu falei sobre o ministério que nós temos, que é o ministério da reconciliação, todos temos esse ministério. Mas funções dentro da igreja, todos nós somos diferentes, porque somos membros diferentes. Como Paulo disse lá, não adianta a mão querer ser o pé querer ser o olho, não adianta isso. Nós cada um tem uma função dentro do corpo de Cristo. E é o Espírito Santo de Deus é quem conduz cada membro em suas obras. É Ele quem conduz cada membro para fazer uma obra dentro do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, o versículo 13, ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então todos nós somos uma unidade no corpo de Cristo, mas somos membros, temos funções diferentes. Eu coloquei essa fotinho do lado que vocês estão vendo aí, e você vê que todos eles estão fazendo funções diferentes, mas todos eles apontando para a igreja. E é exatamente essa a ideia. Todos nós temos funções diferentes. Talvez uns pregar o evangelho, outros fazerem obras de caridade, cada um tem uma função diferente, mas todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Todos nós somos chamados para termos obras dentro do corpo de Cristo. E Deus ele capacitou cada membro da sua igreja com dons esses nos quais todos servem ao corpo de Cristo. Eu tenho dons que eu tenho que servir ao corpo de Cristo, não para o meu crescimento, para a minha glória, para algo para mim, mas para o serviço do corpo de Cristo. E você também com certeza tem algum dom que Deus te deu. Todos nós temos um dom para nós servirmos ao corpo de Cristo, para o benefício da igreja, para o benefício do corpo de Cristo. E a pergunta que cabe aqui para nós é: será que nós estamos espiritualmente motivados de tal modo a nos alegrarmos a servir os nossos irmãos? Será que nós estamos alegres e motivados para nós servirmos os nossos irmãos? Então essa tem que ser a pergunta para cada um de nós. Irmãos, eu quero encerrar tirando algumas lições para nós, para depois nós discutirmos aqui. Para nós exercermos com maestria esse cuidado mútuo que eu falei aqui com relação às doutrinas da graça, com relação à doutrina da igreja, para que nós venhamos exercer com maestria esse cuidado mútuo, cuidarmos uns dos outros, cuidando dos enfermos, cuidando daqueles que precisam, consolar aqueles que estão tristes, demonstrar afeto por aqueles que realmente necessitam de um momento de afeto, consolar aqueles que choram, se alegrar com aqueles que se alegram. Nós precisamos de um grande ideal. Mas, além de tudo, nós precisamos de um supremo modelo. E esse supremo modelo nós só encontramos em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é o nosso supremo modelo. Até porque Jesus, ele mesmo nos ensinou a imitar o seu grande serviço. Nós sabemos que na última ceia, a última ceia de Cristo, nós vemos lá que ele executou aquele serviço de lavar os pés dos discípulos. Deixa eu só ver quem está desmutado aqui para mutar aqui. Bom, aí nós vemos que lá ele mostrou o serviço como? Lavando os pés dos discípulos. Depois os irmãos podem conferir lá em João 13. Jesus lavou os pés dos discípulos.
Ele se fez servo ali, ele serviu ali. No Evangelho de Marcos, Jesus com frequência ali ele passava tempo com os seus discípulos para enfatizar esse ponto do cuidado mútuo. Nós vemos Cristo cuidando ali dos seus discípulos, cuidando uns dos outros, e Cristo nos ensinou isso. Investir na vida do próximo, que foi o que Cristo fez. Investir na vida do próximo mais do que na nossa. Pode ser que aos olhos da sociedade é uma besteira, porque talvez eles vão enxergar que benefício que você vai ter, que renda que você vai ter com isso. E eu falo isso porque investir na vida do próximo, investir no próximo, mais do que na nossa própria vida, não seja talvez a mais rentável das carreiras, mas com certeza é a mais feliz e a mais compensadora das carreiras, se nós investirmos na vida do nosso próximo. Até porque Jesus Cristo deixa muito claro que o maior no reino de Deus é aquele que é acessível a todos. O maior no reino de Deus é aquele que é escravo de todos, é aquele que serve a todos. Este é o maior do reino de Deus. Depois os irmãos podem conferir isso lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, que Jesus Cristo vai dizer isso. Se você quer ser o maior no reino de Deus, o maior, ele vai ser o menor aos olhos dos homens, porque vai ser aquele que serve a todos, aquele que vai estar disposto a servir a todos. E no reino de Deus, ser grande não é ter muita gente ao seu serviço, não é ter muitas pessoas te bajulando, muitas pessoas te servindo, muitas pessoas para você estalar os dedos e essa pessoa está pronta para te servir. Mas ser grande no reino de Deus é você servir a muitos. É você ver a necessidade do próximo e estar pronto para ajudar o próximo. E isso é ser grande no reino de Deus. Isso porque o próprio Jesus Cristo nos diz que no reino de Deus, no seu reino, muito mais bem-aventurado é dar do que receber. Este mundo nos ensina que a maior bem-aventurança que nós podemos ter é receber. Quanto mais eu receber, mais eu quero, mais benefício, mais oportunidade, mais isso, mais aquilo, para mim, somente pensando em mim. E nós vemos que no reino de Deus é diferente. Muito mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. A maior bem-aventurança é você dar do que você receber. E a igreja, ela não tem como operar como aquilo que o mundo ensina, aquele poder piramidal, que você tem uma pirâmide e no topo da pirâmide estão aqueles que mandam, aqueles que são bons, aqueles que são os donos, e lá no topo da pirâmide está a ralé, está aqueles que estão para servir. Não tem como a igreja funcionar dessa maneira. Não tem como funcionar nesse sistema que o mundo nos ensinou, esse sistema piramidal. E também não tem como funcionar num sistema de um império comercial. Quanto maior a propaganda, quanto maior o marketing, quanto mais coisa você oferecer para as pessoas, mais vão ser aqueles que se chegarão a nós. Igreja não tem como funcionar assim. Até porque tudo que nós vimos aqui, todo o ensinamento de Paulo sobre cada parte do corpo, sobre nós sermos membros de um corpo onde Cristo é o cabeça, onde cada um tem uma função específica, uma função essa de servir aos outros. A minha mão tem que servir a outra mão, o meu pé tem que servir todo o meu corpo. Então cada um servindo ao próximo. E isso flui da prioridade que nós temos para o serviço, para o cuidado mútuo, totalmente diferente daquilo que o mundo ele nos oferece. E se nós quisermos caminhar no caminho da glória, se você realmente quer usufruir das doutrinas da graça, das doutrinas da igreja, olhe para Cristo Jesus. Ele é o nosso maior modelo. Ele foi aquele que morreu por você. Ele foi aquele que deu a vida por você, mas também foi aquele que deixou um modelo para você poder seguir. E é interessante notar que na vida de Cristo Jesus, nós observamos que ele não escreveu uma página aqui sequer. Não tem nada escrito pelas próprias mãos de Cristo Jesus. Nós temos os evangelistas que escreveram atos da vida de Jesus, aquilo que Cristo Jesus fez. Nós temos os evangelhos que apontam para aquilo que Cristo fez, o Antigo Testamento que aponta para aquele que viria, que é Cristo Jesus, mas ele mesmo não escreveu uma palavra sequer, não escreveu uma letra sequer. Mas apesar disso, nós vemos que ele transformou o mundo com o seu exemplo. Ele transformou o mundo com a sua obra e ele transformou o mundo pela cruz. Sem palavras, ele transformou o mundo. E como imitadores de Cristo Jesus, que nós possamos olhar para o nosso próximo, que você possa olhar para o seu irmão e realmente ter esse cuidado mútuo uns para com os outros. Que nós possamos olhar para os irmãos da nossa igreja e querer realmente ter esse cuidado mútuo. Eu encerro a aula aqui, mas antes de encerrar a aula, isso não faz parte da aula, eu quero só deixar uma observação. Eu acredito que talvez no ano passado, esse ano, no começo desse ano, quando nós tivemos uma aula no nosso pequeno grupo, eu levei um tema lá, exatamente sobre essa ideia do cuidado mútuo, mas numa outra perspectiva.
Eu falei sobre o cuidado mútuo que nós temos que ter um para com os outros. Só que também tem uma outra coisa que acontece muito na igreja, e isso aqui, como eu já falei, não faz parte da aula lá, da aula mais, mas eu quero deixar um alerta para nós. Muitas vezes nós privamos os nossos irmãos de exercer o cuidado mútuo porque nós não falamos que nós precisamos do cuidado. Então muitas vezes eu estou precisando de um conselho, muitas vezes está faltando um arroz, um feijão dentro da minha casa, muitas vezes eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa para o meu filho, e eu sei que tem alguém na igreja que tem essa condição. Mas o que eu faço? Não, eu não vou incomodar ele, eu tenho vergonha. Não, vai que ele não queira me ajudar, vai que ele não tem um conselho para dar. Então muitas vezes nós privamos os nossos irmãos de exercer esse cuidado mútuo porque nós falamos que está tudo bem. Eu chego pro irmão e falo, irmão, como é que você está? Você tá tudo... Não, tudo bem. Rodrigo, tá, minha vida tá tranquila, não tá tranquila, não tô precisando de nada. Ah, então tá bom, você não tá precisando de nada, então que bom, né? E muitas vezes nós privamos os nossos irmãos de exercer esse cuidado mútuo porque nós não queremos incomodar ou muitas vezes por egoísmo nosso. Eu não quero mostrar pro irmão que eu preciso. Eu não quero mostrar pra ele que eu tô precisando de algo, de uma coisa física, de uma coisa material. Eu não quero mostrar. Eu não quero mostrar pra ele que eu preciso de um conselho. Eu quero mostrar que eu sou forte. Eu quero mostrar que eu tenho a palavra de Deus no meu coração e eu não preciso de nada. Irmãos, quantas vezes nós privamos os nossos irmãos de exercer o cuidado mútuo por ignorância nossa, por arrogância nossa. E isso é pecado. Então nós temos que como eu já falei que foi uma aula que eu dei também lá nos pequenos grupos, nós precisamos dar essa liberdade para que nossos irmãos possam exercer o cuidado mútuo. Então se você precisa de algo, se você precisa de uma ajuda, se você precisa de um conselho, de um alimento, de uma roupa, quando alguém te perguntar, está bem? Você está bem? Fala, não, não está bem. Eu estou precisando de algo. Está faltando comida na minha mesa. Está faltando uma roupa para o meu filho. Ou você, quando você precisar, você fala, eu sei que eu posso pedir para os presbíteros da igreja, eu posso pedir para os diáconos da igreja, eu posso conversar com o pastor, posso conversar com o irmão da igreja. Eu sei que eles vão me ajudar. Então nós estamos aqui para exercer o cuidado mútuo, porque nós somos salvos pela graça de Deus. Nós vimos as doutrinas da igreja, nós fazemos parte do corpo onde Cristo é o cabeça. Então permita que o seu irmão ele também possa exercer esse cuidado mútuo. Quando você precisar, procure o seu irmão, procure o seu próximo, para que ele possa exercer o cuidado mútuo. Queria que os irmãos agora abrissem os seus microfones aí, se alguém quiser comentar alguma coisa, se alguém quiser falar algo, fiquem à vontade. Ninguém? Ninguém tem nada a comentar? Tá tranquilo? Sidney, Pastor, o Ângelo, Valdemir, Sandra, Marcos. Tranquilo, é muito bom, é um momento bem apropriado, tem que ser todo momento que acontecer esse amor mútuo, né? Todo momento. Mas estamos vivendo um momento que nós precisamos realmente observar os irmãos que estão precisando, né, de nossa ajuda. Eu acho que é importante nós olharmos isso somente com bastante seriedade. É verdade. Né? Olhar para todos, em todo momento, mas hoje muito mais ainda, né? Tem irmãos que estão desempregados, tem irmãos que estão... os seus salários não foram alterados, diminuídos, né? Então, precisamos olhar realmente. Tá? Foi bem apropriado para o momento que nós estamos passando hoje no mundo, né? É verdade. Parabéns, Rodrigo, pela aula. Amém. Tá? Deus abençoe. Muito boa, tá? Amém. Que Deus possa falar o A coração. escola vai todos também. Amém. O Léo tá levantando a mão ali, quer falar, Léo? Ninguém mais quer comentar nada? Bom, irmão, então que essa palavra possa realmente, nós possamos colocar em prática, né? Cuidarmos uns dos outros. E como o pastor bem ressaltou aqui, esse é um momento, assim, que isso é fundamental, né? Que talvez muitos tiveram seus salários diminuídos, alguns estão tendo que ficar em casa aí obrigado, e isso traz um problema realmente para o nosso espírito, para o nosso coração, e a gente fica apreensivo, né? Não sabe quando vai passar isso, depois que passar, como que vai ser a nossa vida a partir daqui, né? Como que vai ser, quando que nós vamos ter novamente esse encontro com os irmãos na igreja, né? Algo que eu tenho certeza que todos estão sentindo muita falta, assim como eu também estou sentindo, né? Então que nesse momento nós possamos ajudar uns aos outros. E como eu falei no final aqui, que não fique somente, eu vou esperar alguém vir aqui e descobrir o que está acontecendo comigo. Que nós possamos falar também.
ó, eu tô precisando disso, tô precisando daquilo, porque realmente nós como cristãos temos esse chamado para o cuidado mútuo. Mas como que nós vamos cuidar se nós não sabemos quem está sofrendo, quem necessita, né? Então, que nós possamos colocar isso também em prática. Ok? Nós vamos encerrar com uma oração. O Valdemir, você pode orar por nós? Para a gente poder encerrar? Soberano Deus e Pai, graças te damos a Deus por nesta manhã, Senhor Deus, ouvindo o Senhor Presbítero Rodrigo, Senhor Deus, falando do cuidado mútuo, Senhor, do amor, que o Senhor venha cada dia mais colocar, Senhor, isso em nosso coração, para que venhamos, Senhor, nos compadecer, Senhor, daqueles que estão passando dificuldades, Senhor, necessidades, Senhor Deus. Que nós venhamos atuar, Senhor, como corpo, como igreja, e que, Senhor, os líderes, Senhor Deus, estão à frente, Senhor, da tua obra. Venha, Senhor, mostrar, Senhor, fazer a diferença, Senhor, que venhamos ser servos fiéis a Ti, Senhor Deus, que muitas vezes vemos, Senhor Deus, pessoas que não professam o Teu nome, fazendo o papel de samaritano, Senhor, ajudando, Senhor, aqueles que necessitam, e nós, como servos do Senhor, não estamos fazendo nada, Senhor Deus. Que o Senhor venha trabalhar em nosso coração, Senhor, em nossa liderança, Senhor Deus, que eles venham se posicionar, ó Deus, que o mundo venha enxergar, Senhor, que estamos aqui, Senhor, para fazer a diferença, que para sermos úteis, Senhor Deus, para este povo, Senhor, para essa nação, e com isso, Senhor, o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã, fique com cada um, abençoa cada vida, Senhor Deus, cada servo Teu nesta manhã, Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmão, só lembrando que hoje, às 18 horas, então nós temos o nosso culto vespertino. Nós hoje projetaremos lá no culto os recados, mas eu vou adiantar aqui, segunda-feira, amanhã, nós teremos o Projeto Ana. O pastor está responsável, né, pastor? E vai ser pelo Zoom. Então o pastor vai mandar o link também lá no grupo lá. Então a gente vai ter o Projeto Ana, reunião de oração, cada um no seu lar. A gente vai estar orando pelos filhos. Quarta-feira, o pastor vai retomar também os estudos, né, pastor? Exatamente. E aí, quarta-feira, então, também pelo Zoom, retomando os nossos estudos. Domingo pela manhã, nossa escola dominical. E domingo à noite, nosso culto vespertino. Mais algum recado aí, pastor? Mais alguma coisa? Não, tá ok. Acho que Isso é só mesmo. isso. O Sidney quer falar alguma coisa, Sidney? Eu vi que o Sidney... Acho que não quer, ó. Tá mudo seu microfone aí, Sidney. Acho que ele não quer falar, não. Então, então, irmãos, até a noite, então. Deus abençoe a vida de todos aí. Amém. Você tá aqui, tá? Não dá pra ligar o meu celular.